bem-vindo ao meu canal Gerenciação. Hoje eu tô com um trabalho diferente para vocês. Eu vou apresentar para vocês a Polly. Ela é dona do Salão Bela Polly, que eu super recomendo. Tô aqui apaixonada pelo meu cabelo, não consigo parar de virar no espelho. Mas é verdade, o serviço é muito bom. Mas qual é a ideia desse vídeo? A gente vai mostrar para vocês como que é feita toda uma organização de gestão de um salão. E esse trabalho ele começou, eu e a Polly, a gente conversando no Instagram, e aí ela falou, poxa Lúcia, vamos fazer uma parceria para poder organizar o salão, eu tô começando agora e tudo. E aí eu vim aqui conversar com ela, ela me apresentou qual que era a ideia e os motivos, né, da necessidade desse trabalho. Então eu vou pedir para a Polly falar. Isso. Então a ideia surgiu devido a uma necessidade, né, que a gente, que eu vi no salão, de não só do que eu já tinha visto, mas tem a questão da Organização Nacional da Saúde, Mundial da Saúde, né, e da Anvisa, que tem uma exigência, né, com os estabelecimentos de a gente manter um padrão, né, dentro desses estabelecimentos. Então, assim, paralelo a isso, eu vi essa necessidade de a gente ter os nossos procedimentos aqui dentro mais organizados, né? E até conversando com a Lúcia, entendendo um pouquinho, né, dessa parte de mapeamento de processos e tudo mais, eu vi essa necessidade no sentido de que a gente conseguindo fazer esse mapeamento de todos os processos e ajudar muito aqui na questão do tempo do serviço, né, na questão de a gente saber de fato como é que faz cada coisinha. Então, quando se trocar de colaborador aqui dentro, por exemplo, trocou a manicure, entrou uma manicure nova, ela já vai ter ali um manualzinho, né? A gente vai ter o manualzinho pronto, que é o que a Lucy vai elaborar. Proposta. Isso. E aí, nesse manual, na parte, por exemplo, de manicure, ela vai olhar e ali vai estar todo o procedimento, toda a atividade que ela vai fazer, da entrada da cliente até a saída da cliente. O que ela vai fazer, por exemplo, no serviço de manicure e pedicure. É um exemplo, né? Então, isso vai somar demais na organização, no tempo. E agora a gente combinou já, a gente vai começar a se reunir, né? A gente está fazendo um cronograma aí de reuniões, onde hoje, por exemplo, a gente já sentou, já fez o mapeamento do serviço, do processo de manicure e pedicure e de como o atendimento também quando a cliente chega no salão, né? A gente está fazendo todo esse mapeamento. A princípio a gente começou com isso hoje, mas cada reunião a gente vai desenvolvendo o restante dos outros procedimentos. Eu já fiz uma lista para ela, tanto na área de cabelo, por exemplo, ele tem diversos procedimentos como corte, química principalmente. Na área de unha tem a parte do processo de unha, a parte de esterilização, da higienização dos materiais, como é que é feito, da limpeza do salão, entendeu? Então tudo isso a gente vai organizar. E eu acredito que vai ajudar muito, não só aqui no salão, como aos outros salões e estabelecimentos também que olharem, né, um trabalho desse. Eu particularmente acho muito importante dentro de uma empresa. E assim, eu e a Polly, a gente se conheceu trabalhando na Valec. E lá eu aprendi o trabalho de organização. E é importante citar, né, que a Poliana, ela foi a primeira gerente que comprou a ideia do trabalho de gestão de processos. E na época, poxa, a gerência foi a que mais conseguiu sair na frente e evoluir. E a que tinha menos funcionário, né? Tudo por quê? Por causa de uma visão de processos que foi dado o devido valor. Isso, o quanto que a gente ganhou de tempo e de qualidade dentro do trabalho lá na época no setor. Foi assim, foi um desafio muito grande, porque esse trabalho ele não depende só da gente, ele depende de toda a equipe que trabalha com a gente, porque nada adianta de a gente fazer todo esse trabalho e a gente não colocar em prática, né? Vai ficar só no papel. Então, o mais desafiador futuramente vai ser pôr em prática todo esse trabalho. E é isso, gente. Isso aí. Aqui, ó, pessoal, baseado no que a Polly me mandou, a gente, na verdade, começou a conversar e aí eu fui fazendo as anotações do Salão Bela Polly. Daí eu criei aqui
uma proposta inicial, bem inicial mesmo, de arquitetura de processo, que a gente vai discutindo. E aí começamos a fazer o desenho dos fluxogramas, definição de materiais, APIs. E aí vamos lá. Aqui é a folha em branco para os próximos capítulos. A primeira parte desse trabalho foi feito junto com a dona do salão de beleza, que é a Poliana. Vocês já viram ela se apresentando. Então, quando você vai fazer uma organização de uma empresa, você precisa ter todo o subsídio de quem está trabalhando, quem atua na área, né? Então, no caso lá, o processo de manicure, a Poliana, que é a dona, ela já dominava, então eu sentei com ela, a gente elencou o passo a passo, elencou todos os EPIs que precisavam ser utilizados nesse procedimento e também todos os materiais. Daí eu consegui ter uma visão geral de como acontece o processo. E também algumas nuances, por exemplo, um palito de unha, ele não é descartado no lixo comum, ele é descartado em um lixo específico para evitar acidentes. Então, eu consegui, conversando com ela, extrair todo o entendimento, todo não, porque todo é muita prepotência, mas consegui extrair o suficiente para eu conseguir desenhar um fluxograma. Então, qual foi o combinado com a Poli? A gente vai fazer, num primeiro momento, um guia de atividades do salão com todos os fluxogramas. E num segundo momento, a gente vai fazer um detalhamento de todo esse guia. Então, eu vou mostrar para vocês hoje o que eu tô fazendo com essa informação que eu consegui com ela. É um embrião do guia, tá? Eu tô começando a fazer ele por quê? Porque ele vai sendo formado ao longo do trabalho, ok? Então vamos lá, vou mostrar pra vocês. Então, olha só, eu abri aqui o Canva, que é o programa que eu uso para fazer todos os meus trabalhos. E aí eu comecei a montar o guia, daí já criei aqui uma ideia de capa, que depois eu vou discutir com a dona do salão, a Polly. Daí comecei a fazer, deixa eu dar um zoom, a fazer uma introdução falando sobre a Bela Polly, sobre o compromisso com a segurança, as responsabilidades sanitárias, e coloquei aqui uma mensagem introdutória e vim montando, sabe? Aqui, ó, por que fazer esse trabalho? E explicando para uma pessoa, um funcionário que vai ler, para ele conseguir entender quais são as atribuições dele. E daí, ó, esse aqui foi o primeiro que eu fiz, que é um que eles estão precisando para agora, que é o recebimento do cliente durante o procedimento durante esse momento de emergência do Covid. Então vem, ó, todo o fluxograma, receber o cliente sempre com um sorriso. E daí aqui, quando você for montar um fluxograma, tenta sempre justificar o porquê de uma atividade. Receber o cliente sempre com um sorriso. O sorriso gera empatia e ajuda a pessoa a se sentir acolhida, principalmente no clima em que nos encontramos com o Covid-19. Isso aqui é para quê? Para não ficar simplesmente uma atividade impositiva para o teu funcionário. Se for o caso, né? Se você tiver um funcionário, de repente é só você e você nunca pensou nisso. Poxa, às vezes na correria, né? Você está ali organizando material, pegando um kit, pegando os seus EPIs para poder executar seu trabalho, então às vezes a pessoa esquece mesmo de cumprimentar, sorrir, perguntar como a pessoa tá, de repente, entendeu? Então, assim, isso aqui é bem legal para você poder justificar a atividade. Daí vem uma sequência, ó, inicia com a bolinha verde, igual eu já expliquei outras vezes, daí vem a sequência de atividades até finalizar. Então, aqui finalizou um trabalho, que no caso é aqui o procedimento de recebimento do cliente, e coloquei aqui uma mensagem que é para os funcionários, eles terem em mente que a gente tem que fazer a nossa parte, mas não uma coisa assim, tipo, forçada. Ah, não, você tem que sorrir sempre para o cliente. Não, a gente está fazendo tudo isso aqui, ó. A gente está pedindo para o cliente higienizar as mãos, a gente está pedindo para usar o propé. Por quê? Porque a gente está fazendo a nossa parte para evitar o Covid-19. E nesse caso é até um pouco mais fácil, né? A pessoa entender esse processo completo, porque ela também é afetada diretamente. Daí, ó, vou entrar aqui em um procedimento.
só também para já deixar claro, a gente não vai abrir todos os procedimentos do Bela Poli para vocês. A ideia é mostrar como que vocês organizam a empresa. Eu vou mostrando algumas partes que realmente são muito interessantes para você montar o seu guia de atividades, para você conseguir se organizar. Se esse for seu interesse. E daí, se de fato a ideia for que você faça algo maior, daí você vai precisar de ajuda especializada em gestão, tá bom? Se a ideia é fazer apenas um guia com os procedimentos, isso de repente você mesmo consegue fazer sozinho, junto com a tua equipe. Então vamos lá, esse aqui eu vou abrir para vocês ele completo, para mostrar. Completo assim, né? Até onde a gente está agora. Daí vem o procedimento de manicure e pedicure. Qual é o primeiro passo? O primeiro passo é receber o cliente sempre com um sorriso, separar o material e EPI para executar o serviço. Daí aqui vem toda a explicação, quais são os EPIs que você vai precisar. Touca, luva, máscara, protetor facial. O funcionário que pegar esse guia, ele tem como dizer que ele não sabia que tinha que usar um EPI? Não, tá escrito aí, tá tudo acessível para ele, porque a ideia do guia de atividades é para quê? Para você entregar para uma pessoa e ela saber exatamente o que ela precisa fazer. E se tiver alguma coisa que ela percebeu que pode melhorar, ótimo, é mais um procedimento, mais uma boa prática para você incluir no teu guia. E aí vem aqui, a lista de materiais. Quais são os materiais que eu vou precisar para fazer a unha da minha cliente? Um kit de alicate mais espátula, esterilizados, toalha descartável para os pés tamanho maior e para as mãos tamanho menor, lixa para os pés somente descartável, que isso aqui também é uma obrigatoriedade, lixas para as unhas e palito para as unhas. Então, só aqui você já tem noção do que você usa para cada cliente, quais são os EPIs que você usa. Se você tem o valor global, por exemplo, eu compro uma caixa de touca eu não faço ideia do preço, mas vamos supor que seja R$10, vem 100 toucas. Eu tenho como saber o preço, dividir o total pelo número de toucas e eu sei quanto que me custa cada touca. Eu faço a mesma coisa, quanto que me custa uma caixa de luvas? Eu pego o valor total da caixa e divido pela quantidade de luvas que vem na caixa, para máscaras, para toalha descartável, para lixa para os pés. E fazendo essa precificação, eu sei quanto que me custa de material para fazer a unha de uma cliente. Então eu começo a ter o domínio desse processo e do preço, quanto que me custa. Daí vem, fazer a unha da cliente e esmaltar, sempre lembrando, você sempre tem que colocar um aviso para o teu funcionário, preste sempre um serviço de qualidade, esse é o mínimo. Recolher todo o material utilizado e daí dar ênfase, que o salão tem que estar limpo e organizado. Por quê? Porque a limpeza num salão é o cartão postal. Isso aqui é um guia mesmo de orientação para o funcionário. Isso aqui é espetacular quando ele é utilizado da maneira certa, sabe? Depositar alicates e espátulas, jogar palitos e garrafas apropriadas e demais itens no lixo, foi o que eu falei sobre a questão dos acidentes, porque quem recolhe o lixo pode se machucar, inclusive se a pessoa tiver alguma doença ou alguma coisa que passa, que é contagioso, então quem se machucou com o palito, por exemplo, se ele estiver afiado, essa pessoa pode pegar uma doença de um terceiro, né? Que ela nem tem ideia do que a pessoa tinha, enfim. Daí vem, fazer a limpeza no posto de trabalho, finalizar com álcool, varrer o chão e jogar o lixo em um local adequado. Daí, procura sempre que for fazer um guia de atividades, colocar uma mensagem para o teu funcionário. Prezamos por profissionais dedicados e eficientes. Cara, essa aqui é o que a empresa quer, mas sabemos que sem você, manicure e pedicure, não teríamos como prestar esse serviço, porque é a valorização do profissional. Isso aqui faz toda a diferença. Lembre-se sempre, uma cliente satisfeita é uma cliente fiel. Por quê? Porque além da importância do profissional, você tem que falar da importância do trabalho que ele presta com qualidade.